Eu sou a professora Miriam Grossi, coordenadora do curso aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e estou muito contente de poder compartilhar com vocês o saber, através dessa videoaula, de todas as colegas do Instituto de Estudos de Gênero, muitas alunas, muitas pessoas que estão participando desse projeto, que vão aqui, ao longo das próximas semanas que você vai assistir esse curso, aprender, escutar, dialogar sobre o que a gente tem pensado sobre gênero já há mais de 20 anos aqui na UFSC. Que resultado nós esperamos do curso, nas escolas, individualmente? Primeiro resultado, esse curso só tem eficácia se o sujeito professor, o sujeito professora se transformar. Se a gente não se transformar, esse curso não serviu para nada. O primeiro livro é um livro de conteúdo que traz todo o conteúdo do curso para o aluno seguir em casa. O segundo livro didático que a gente tem é o caderno de atividades, que os alunos receberam no segundo encontro presencial. Então, na realidade, o livro de caderno de atividades, ele é o operacional. Parece que não se fala de sexo. Sexo não, porque se falar, vai estimular. Qual é a escola aqui de Santa Catarina que nos últimos 5 anos não tenha tido uma aluna grávida? O que a gente vai ver com alunas grávidas? Desaparecem da escola. Tem escolas que não, que criam um fraldário, que trazem a menina para a sala de aula, né, para dentro da aula. Tem outros que fazem chá de bebê. Bom, nós vamos ignorar a gravidez na adolescência aqui na escola? Eu acho que o curso GDE tem que nos ajudar a enfrentar essa questão. Não vamos normatizar, pode engravidar ou não pode, não é essa a questão. Mas o que a gravidez está significando aqui nessa escola? Eu acho que essa é uma segunda questão que vai estar colocada. Por último, claro, todas as questões ligadas a essa sexualidade, a falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, falar de AIDS, falar de camisinha. Nós temos que falar disso, não adianta. Não é não falando que não vai acontecer. Não falando, vai acontecer. Falando, talvez a gente consiga conscientizar, construir políticas de prevenção. Na minha percepção, não dá mais para esperar. Eu acho que o Estado percebeu isso. É a hora de preparar melhor essa geração do futuro para lidar com isso, para que tenhamos menos violência, seja de gênero, seja sexual, seja de contra a mulher, seja de qualquer ordem numa sociedade futura. Se constrói scripts sexuais, pegando a partir de uma perspectiva do Gagnon, do Michel Boson, da qual esses scripts dão uma certa imagem de regularidade, de linearidade, num mundo que, na verdade, me parece que não existe. E esse é o grande desafio, que eu preciso viver na diversidade. Não ser homossexual ou não ser heterossexual não me permite impor qualquer coisa sobre o desejo do outro, que é uma das coisas mais difíceis que a psicologia discute. A produção do desejo é algo singular, é pessoal, e aí tem uma questão de cidadania, política, de direitos que precisa ser respeitado. Então, sair do senso comum é principalmente tentar entender o outro como um sujeito de direitos que merece, tanto quanto eu, esse espaço no mundo. Cada sociedade, cada cultura cria certos padrões e certos modelos. Só que aquele que não se enquadra, ele se sente o estranho. Poderia se sentir o diferente, mas ele se sente o estranho, porque ele passa a ser isolado, ele passa a ser olhado com uma maneira não apenas diferente, mas de uma maneira discriminatória, preconceituosa. E isso é que faz com que, às vezes, as pessoas, elas prefiram eu prefiro ser o normal, mesmo que não se sintam, porque há muitas pessoas que não se sentem tão normais assim, porque, voltando à questão do critério de normalidade, ser cultural, ou ser social, ou ser histórico, até ser histórico. Exemplo, se na década de 30 e 40 era normal uma mulher casar e ter 5, 6, 7 filhos,
Hoje, se nós perguntarmos para uma mulher de 20 anos se ela pretende ter 7, 8, 10 filhos, vão dizer, tá maluca? Quer dizer, o conceito de anormalidade, por exemplo, de maternidade, também tem essa questão histórica. Quer dizer, então, nós temos que sempre trazer a questão histórica, então, historicizar. Senão, nós naturalizamos os modelos de comportamento, os padrões de comportamento. E esse é um desafio, justamente, dos estudos de gênero e diversidade, é desnaturalizar esses padrões de comportamento, fugir de padrões e questões de comportamento, quer dizer, como é que é o sentimento, onde é que entra a afetividade, onde é que entra o desejo. Então passa-se a criticar comportamentos. Então aquele que se dá visibilidade a uma conduta, a um sentimento, é tido como anormal, porque não se enquadra naquele modelo. Então é a crítica aos modelos, aos padrões. E as crianças observam a diferença de uma criança com deficiência, a diferença entre os meninos e meninas. Eles constroem essas diferenças nesse contexto, né? Como nomear, como qualificar, como permitir o trânsito das crianças é algo que as leituras de gênero e diversidade permitem como professor. A possibilidade do trânsito dos meninos usarem aquilo que é considerado do universo do feminino, por exemplo, uma roupa de Cinderela, um vestido de noiva, né? A possibilidade das meninas brincarem com o carrinho, como acontece o tempo todo, porque elas querem brincar com aquilo que provoca, que permite o movimento, e isso fascina elas, assim como fascina os meninos também, maquiar-se, assim como fascina os meninos brincar muitas vezes de pintar a unha, e é importante ter esse diálogo com a família, na medida que os professores ficam muito temerosos, achando que os pais vão cobrá-los, né, de uma posição construída dentro da heteronormatividade. Mas o que eu vejo cotidianamente com as famílias é uma valorização desse outro lugar político que a gente tem no cotidiano da escola, porque muitas vezes eles não sabem como falar para as crianças, não sabem como lidar com as questões de sexualidade, não sabem como nomear para as crianças, né? Eles me dão um retorno positivo em relação a isso. Quando eu trago uma história, o príncipe Cinderelo casou com uma princesa, mas esse príncipe poderia casar com outro príncipe, assim como a princesa poderia casar com outra princesa. As crianças chegam contando, ou eu mesmo demarco para as famílias em reuniões pedagógicas, e eles me dão um retorno positivo. Professora, que bom que você está incluindo essas possibilidades, que bom que você está falando disso, porque a gente fica muito em dúvida como nomear com as crianças, como falar com as crianças, né? E as crianças, elas vão qualificando a diferença. Isso que é muito interessante a gente observar, né? Ah, então quer dizer que o meu amigo tem uma cor de chocolate, que é como elas vão dando nome. Então quer dizer que o meu amigo tem o cabelo de molinha, né? As crianças vão trazendo essa referência, qualificando essa diferença. Que é isso que a gente vai permitindo e mediando, né? Nomear as diferenças e qualificá-las, dizendo que é possível ser meninos de diferentes modos, meninas também de diferentes modos. A escola tem um papel muito grande, porque as famílias formam, né? A gente, às vezes, quando tem um problema na escola, a gente diz assim, mas isso veio de casa. Claro, o aluno traz muita coisa de casa, mas a escola, ela dá um suporte, além de casa, que pode mudar o que vem em casa. Então, se a criança em casa está ouvindo a piadinha machista, se a escola ensina essa criança, esse menino, essa mulher, essa menina a ter uma visão crítica em relação a isso, você aparata melhor, você prepara melhor essa criança para a vida, para enfrentar e agir de uma forma diferente dos pais delas, né? E quais seriam, então, as características dessa concepção ético-política, né? Ela entende que a sexualidade é produzida no contexto e nas relações sociais que hominizam o sujeito, né? Ela rompe com essas concepções de sexualidade ancorados em valores e preceitos biomédicos, morais e religiosos. Ela leva em conta as relações concretas de existência, ou seja, a sexualidade ela é vivenciada por diferentes sujeitos de diferentes formas, considerando o contexto, as relações sociais em que esse sujeito se constitui.
Também essa concepção ético-política entende que a sexualidade está presente desde o nascimento até a morte, né? E que a escola deve colocar essa discussão em pauta, né, nas práticas pedagógicas. Quando eu penso na alteridade, eu não penso se isso é uma coisa de mulheres, isso é uma coisa de negros, isso é uma coisa de cadeirantes. Eu acho que é uma coisa da gente. Quando a gente quer uma sociedade diferente, reconhecer o direito, a legitimidade dos direitos que estão sendo reivindicados, é uma coisa dessa alteridade, mas é minha também como cidadão que quer uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais igualitária, enfim, mais feliz. Eu acho que é isso que a gente quer também dos alunos da gente, né? Que sejam mais felizes. Eu não consigo conceber que a gente pense que alguém possa ser feliz quando o outro é tão infeliz. Eu acho que esse é um método de se relacionar com a diferença que precisa ser aprendido pela gente e ensinado também. Que a infelicidade do outro, o sofrimento do outro, melhor dizer assim, ele faz parte da gente, né? E isso é da sociedade e a gente é responsável por essa transformação da sociedade. O Código Linguístico Brasileiro exclui as mulheres, porque a nossa gramática dá prioridade ao gênero masculino. Mas nós podemos sempre incluir mulheres nos nossos textos. Nós podemos dirigirmos a mulheres como mulheres e não como os homens. Numa sala de aula, onde existem talvez um homem e 40 mulheres, professores e professoras dirigem-se aos alunos como alunos. A minha batalha é que temos que dizer alunos e alunas. O que é feminino e o que é masculino, para quem como eu trabalha com história, é tão complicado. Eu assumo, eu sou feminista. Mas sabe que tem gente que diz assim, não, eu não sou feminista, eu sou feminina. Aí eu gosto sempre de perguntar, o que é ser feminina? A linguagem é o sistema semiótico, portanto, o sistema de significado mais usado por todo ser humano. A guerrilha da linguagem, eu acho, seria aquela maneira de querer se impor, na verdade, através de relações de poder. Porque tudo na sociedade é feito através de relações de poder. A questão da etnia é uma lealdade que você tem, né, a um grupo por considerar que esse grupo tem uma origem comum. Né? É como a ideia de um povo, você se sentir parte de um povo. Não é exatamente se sentir parte como, por exemplo, do povo brasileiro, porque a ideia do povo brasileiro ela é uma ideia de nação. Né? O grupo étnico é quando você se sente parte de você tem uma lealdade a um grupo, porque você tem uma origem em comum. Talvez não é que nas paredes da escola ali vai ficar a solução mágica dos problemas sociais, mas a escola vai fazer alguma coisa que se vai refletir no passo dos anos na sociedade, isso sem dúvida. Um exemplo disso são as línguas indígenas. A escola tem sido a instituição perfeita para trabalhar para a desaparição das línguas indígenas. No Brasil, há uma grande diversidade linguística, né? São mais de 100 línguas indígenas ainda presentes no nosso território. A gente também não pode deixar de considerar a língua de imigrantes, né? Imigrantes europeus, árabes, né? Asiáticos, que vieram para o Brasil e que continuam mantendo suas línguas. No estado de Santa Catarina, a diversidade linguística abarca, né, essas línguas Guarani, Xoclém, Caingang e também dialetos, né, do italiano, do alemão, polonês. Quer dizer, muitas das crianças têm como primeira língua no Brasil essas línguas, né, faladas nas suas famílias, e vão aprender português pela primeira vez quando chegam à escola. É um pouco a ideia de que a minha cultura é superior à do outro. Então,
é algo que a gente pode pensar desde lá dos gregos. Os gregos chamavam de bárbaros aqueles que não falavam a sua língua, né? Que balbuciavam, então eram bárbaros. É um sentimento humano. A gente tende a achar que o modo como nós nos comemos, vestimos, falamos é melhor. Nós nos sentimos mais confortáveis e achamos que é melhor. Agora, é um sentimento que o etnocentrismo que acaba criando uma hierarquia. Eu sou superior aos outros, que não têm a mesma cultura que a minha. Vocês, professores, já devem ouvido falar de educação e do tipo. E, de uma maneira geral, eu percebo que a tendência de tratar a educação e do tipo para o público ter alunos e alunas com deficiência. Do meu ponto de vista, todos os professores e professoras do curso de gênero e diversidade na escola devem contemplar a demanda em relação à questão da deficiência, ou seja, pessoas com deficiência. Por quê? Porque normalmente categorias de deficiência não é vista como parte da discussão de gênero, raça, classe, etnia. Me parece que a educação inclusiva tende a focar apenas em um segmento particular, alunos e alunas com deficiência. Mas é importante lembrar que a ilusão envolve um ensino para todos e todas, não apenas pessoas com deficiência. Então, nesta concepção, se a gente pensa que a ilusão é para todos e todas, logo percebemos que a educação ilusiva envolve ou implica uma educação não sexista, não racista, não homo, lésbica, transfóbica e não capacitista. O racismo não é um problema brasileiro. No Brasil, a grande dificuldade veio do mito da democracia racial, que invisibilizou o problema. Os problemas raciais existiam, mas fazia-se de conta que eles não existiam. Então, na prática, eles existiam fortemente, na real, eles não eram assumidos. Até porque nós somos herdeiros de um processo de abolição da escravatura que não teve uma política de integração da população escrava dentro da sociedade nacional de uma forma igualitária. Ou seja, a massa de escravos passa a ser uma massa de mão de obra assalariada, porém sem qualificação e mal remunerada. Ou seja, a gente constrói na história do Brasil, efetivamente, uma correlação, um paralelo, né, entre negritude e pobreza. Pesquisas recém-feitas mostram que os alunos que entraram através das cotas mantêm um rendimento ou igual ou superior àqueles que entraram através do chamado mérito. É uma questão que está presente na realidade da gente, ela não deve ser contornada, ela deve ser enfrentada. E nós só vamos resolver isso quando nós começarmos a pensar, que é o que aconteceu com a questão de sexualidade a partir da AIDS. Eu nasci homem, branco, dentro de uma classe média católica e tenho nível superior. Eu não preciso lutar pelos meus direitos. Eu tenho direito. Porque eu sou o padrão, né, do imaginário da sociedade. Ou seja, homem, branco, de classe média com nível superior. Que a homossexualidade ela é uma construção social. Ela nunca é uma essência do indivíduo. Ela é uma construção social. A homossexualidade ela só é possível dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado espaço, dentro de uma determinada série, conjunto de discursos que a circundam. A homossexualidade não é um dado da natureza do indivíduo, né? Ela é possível porque vivemos
nesse momento e vivemos nessa sociedade. Nós temos sim que, primeiro, decifrar o que são essas questões. Muitas professoras não sabem, acham que, me dizem, aqui na minha escola tem homossexual. Quando a gente chega na escola, na verdade o que tem na escola são travestis, transexuais. Temos vários termos que, digamos, descrevem a ideologia que prescreve que um grupo social tenha menos direito. Então, que as mulheres tenham menos direito dos homens, a ideologia que propunha isso, a gente fala de sexismo. Que as pessoas não brancas tenham menos direitos que a pessoa branca, a gente define ele de racismo. Que as pessoas não heterossexuais tenham menos direitos que a pessoa heterossexuais, a gente define ele de heterossexismo. Se tende a pensar que o normal seria a heterossexualidade, mas desde o Freud do século XIX já se sabe que é muito complexo, que todos nós, de alguma forma, somos bissexuais. O discurso da escola, da religião, das ciências biomédicas e da psicanálise, sobretudo em certos contextos, tem um papel de normalização da sexualidade. É importante a gente entender que o papel da escola não é passar uma visão única e muito menos a visão da maioria. O papel da escola é mostrar a diversidade de modelos, de comportamentos, de identidades, de discussões. E nessa produção crítica, usar um modelo único é um absurdo e uma violência. Ou seja, muitos homossexuais crescem na escola sem ter um modelo. É o meu papel como professor também oportunizar que a diversidade de opiniões, de identidades, ela esteja na escola. Na nossa cultura, nós tendemos a pensar que se eu sou mulher, e que eu me sinto mulher, e que eu me visto de mulher, e que pinto as unhas, e que ponho batom, e que ponho um colar, um brinco, tem que gostar de homem. Porque feminilidade, ela está numa dicotomia, num binarismo com essa orientação sexual. Por que o uso do termo lesbianidades no plural? Primeiramente, porque a gente não está falando de um ser, de uma maneira de ser, estar, viver suas práticas afetivas sexuais única. As lesbianidades são muitas, as pessoas são muitas, do mesmo jeito que as relações heterossexuais são diversas e as práticas também são diferenciadas. A existência de um afeto lésbico, ele não pode ser dito. E isso é a violência que a gente vai ver na escola. A lesbianidade não deve ser um marco de estigma ou um marco de definição de uma pessoa, definição do lugar que aquela menina vai ocupar perante a turma. E a importância de saber que existem lesbianidades ao passo que existem pessoas, ao passo que existem adolescentes com vidas, famílias e situações diversas, deve fazer com que os professores tenham uma maior abertura para lidar com o tema. Muitas vezes meninas lésbicas passam desapercebidas, invisíveis na sua trajetória escolar, porque não é uma identidade facilmente reconhecida. Como uma menina que não tem namorado, não é um estigma. Não chegou a hora ainda, até é melhor, assim não vai engravidar e tal, um problema menos. Já um menino que numa determinada faixa etária não provou a sua masculinidade, não disse que não tem uma namorada, ou não disse que comeu não sei quantas, aí tem um problema. Então, nós temos já aqui essa dicotomia que às vezes fazem que esse menino que não está provando a sua macheza e a sua masculinidade, ele vai ser estigmatizado como gay, mas uma menina que não tem aparentemente um namorado, um parceiro do sexo oposto, ela pode até ser vista como a positiva, né, dentro da escola. Então, tem essa invisibilização que é algo que vai fazer que muitas vezes não se veja, não se perceba a existência desse desejo, né, dentro da escola. A importância do pensamento lésbico para a humanidade, acho que é a desconstrução do patriarcado, a desconstrução das categorias
normativas. Jamais vai se perguntar para uma menina, tu tem namorado ou namorada? Não, tu tem namorado? É essa a heteronormatividade. Isso que é a violência que a gente pode ver, né, em relação à lesbianidade.